Como conviver com as autoridades nesse mundo? Olá, bem-vindo em mais um devocional. Hoje estamos estudando o livro de Eclesiastes, o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Nesta sessão, vamos analisar o que Salomão nos apresenta sobre as autoridades. Salomão coloca para mim e para você como viver diante das autoridades. Todos estão inseridos sob alguma autoridade. Autoridade de pai, mãe, autoridade de chefe no local de trabalho, autoridade de professores, autoridade também dos políticos e autoridade também nas comunidades que vivemos, seja a igreja, que é a eclesia ou diversos outros ambientes. Sempre há alguma autoridade. No versículo 9 desse trecho que estamos estudando, do capítulo 8, Salomão fala que nesse mundo há diversos tipos de abusos e diversos tipos de conduta vindo da parte das autoridades. E em alguns momentos nós pensamos, será que a solução seria não ter as autoridades? E aí quando nós pensamos isso, chegamos até a analisar, será que liberdade é não prestar contas a ninguém? Então, quando este pensamento surge sobre não haver autoridade, começa a surgir também várias outras ideias, que é melhor não prestar contas, é melhor não ter que prestar esclarecimentos a ninguém, é melhor não estar debaixo de ordem de ninguém. E esse tipo de pensamento nos leva a uma postura de rebeldia. E o livro de Romanos, no capítulo 13, fala para mim e para você que toda autoridade é instituída por Deus. E qual é o papel das autoridades? As autoridades, elas são estabelecidas para proteger o grupo, para organizar e principalmente para punir aquele que faz o mal contra outra pessoa, para punir aquele que faz o mal contra alguém do grupo. E aí então surge uma questão, mas e se a maldade está sendo feita pela autoridade, o que fazer? Fica essa indagação. Primeiro ponto, a autoridade comete algum tipo de violência ou maldade, seja violência psicológica, física ou intelectual, qualquer um desses tipos de violência, é necessário que eu e você venhamos entender que a nossa vida está escondida em Deus e que esse tipo de situação, primeiramente, ela não vai mudar quem eu e você somos, porque somos filhos amados que temos uma identidade em Deus e temos também um destino. Por isso os nossos olhos estão focados em Cristo Jesus e na eternidade. Mas Deus, Ele não ignora esse tipo de atitude. E eu e você também não precisamos de ignorar as ações de brutalidade, falta de educação e violência cometido contra mim e contra você. Mas como agir diante dessa questão? Primeiro, como eu falei, é importante ressaltar que quem nós somos não vai mudar com a ação de uma autoridade agindo de maneira violenta, bruta e opressiva. Esse é o primeiro ponto. E quais são os outros pontos de como devemos agir? A partir daí, precisamos de analisar o seguinte: a ação que a autoridade está tomando sobre mim, eu preciso julgar a ação à luz da palavra de Deus. Esse é o limite entre analisar a ação da autoridade e entre tomar uma postura de rebeldia. Porque a postura de rebeldia é atacar diretamente a pessoa, é atacar diretamente a unção, o ungido, ou até mesmo ir contra as ações daquela pessoa. Mas qual é o árbitro para indicar até onde que eu preciso de analisar? O árbitro é sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o ponto do julgamento das atitudes da pessoa. Aqui é o limite a qual eu devo analisar. Mas existe uma diferença entre analisar e ter prudência, analisar e ser covarde.
eu e você precisamos ter prudência ao falar com uma autoridade, ao tocar numa autoridade, porque Davi nos ensinou isso. Davi teve todo o respeito e prudência ao tratar com Saul, mesmo Saul estando errado. Então, mesmo que a autoridade esteja errada, haverá momentos que não compensa ficar prolongando, demandando, ainda que a autoridade esteja errada. Haverá momento que não cabe a nós ficar pleiteando e guerreando com a autoridade. Esse é o segundo ponto. Haverá momentos que vamos julgar pela palavra, entender a situação, mas não vamos dar pano para a manga, não vamos render, porque isso não vai nos acrescentar. Mas há momentos também, esse é o terceiro ponto, a qual é necessário que eu e você venhamos nos posicionar contrário à autoridade. E isso à luz da Bíblia. O profeta Daniel, quando ele estava na corte de Nabucodonosor, ele teve que se posicionar com os seus amigos e ele não comeu do banquete, mas até então não era uma ordem, mas quando houve a ordem de quando tocassem as trombetas e passassem a estátua de Nabucodonosor, era necessário que todos se curvassem para adorar. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E eles não se curvaram porque isso ia contrário à palavra de Deus. Daniel também. Ele não poderia orar ao Deus vivo e ele foi contrário a uma autoridade. Por quê? Porque ele continuou orando e ele foi lançado na cova dos leões. Ele não foi poupado da cova dos leões. Porém, lá dentro da cova, ele não esteve sozinho. Deus estava com Daniel. Vemos também o exemplo da rainha Esté, que quando o povo de Israel seria destruído, ela foi interceder diante de Assuero. Ela foi contrário a uma ordem de Assuero, mesmo sabendo que a rainha Vaste, que se pôs contrária à palavra de Assuero, ela foi banida do reino. Esté foi buscar em Deus e ela se posicionou contra uma autoridade. Vemos também os reformadores da reforma protestante, eles se colocaram contra a autoridade eclesiástica que era sobre eles. Somente esses exemplos? Não. Vemos também Martin Luther King, ele se colocou contra a autoridade política, quanto ele se posicionou contra a segregação nos Estados Unidos, porque ia contrário à palavra de Deus, que fala que no reino de Deus somos todos iguais. E agora, o maior de todos os exemplos, Cristo Jesus, ele se colocou contra a autoridade eclesiástica de seu tempo. Ele falou sobre a hipocrisia daqueles líderes, falou sobre a corrupção, não somente dos líderes religiosos, mas Jesus também falou sobre os líderes políticos. E ao se posicionar, Jesus ele foi preso e inclusive Jesus foi morto, mas Deus Pai entrou nesta causa e Deus Pai fez valer justiça sobre o inocente e Jesus ao terceiro dia ressuscitou e agora lhe foi dado todo o poder na terra, debaixo e acima da terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Mas como nós podemos viver nesse mundo sabendo que as autoridades em diversas esferas podem tratar de maneira injusta, de maneira tola, de maneira bruta? Podemos confiar que nas mãos de Deus está o controle de todas as coisas e Deus não perde o controle de nenhuma circunstância, nem da minha vida e nem da sua vida. E eu quero perguntar para você, você já teve alguma experiência ruim com algum tipo de autoridade? Ou na esfera do seu trabalho, na esfera profissional, estudantil ou ainda na eclesia? Você já teve uma experiência ruim? Eu quero dizer mais, o versículo 3 fala que não podemos fugir das nossas obrigações. Você já esteve em alguma esfera que você teve vontade de sair deste lugar por causa de alguma autoridade?
Não fuja do lugar a qual Deus te plantou. Seja na empresa, seja na escola, na faculdade ou na igreja, confie e espere o tempo de Deus para fluir, para ficar ou para sair. Seja guiado pelo Espírito Santo. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo ponto, nos ensinou a amar o nosso próximo, inclusive se for o nosso inimigo, e a abençoá-lo. Então, eu quero te convidar nesse momento a viver o que está escrito em Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Eu quero te convidar nessa hora a perdoar se alguma autoridade já te feriu e, principalmente, a orarmos pelas autoridades. Esse ano teremos eleições municipais. Vamos orar para que sejam levantados líderes que venham legislar de maneira justa, que venhamos orar pelas autoridades da nossa casa, do nosso trabalho e de todas as esferas às quais estamos inseridos. Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento, como ministra do Evangelho, eu quero orar, Pai. Orar, Senhor, com cada pessoa que está comigo nesse vídeo, perdoando a toda autoridade que de alguma maneira nos feriu de maneira bruta, opressiva ou violenta. E, Senhor, quero também te pedir, ó Pai, abençoe cada uma das nossas autoridades, abençoe o marido, abençoe, Senhor, os pais, abençoe os pastores, abençoe os professores, os chefes no ambiente empresarial, abençoe também os nossos chefes políticos, abençoe, ó Pai, os prefeitos que serão eleitos nesse ano, os vereadores que vão preencher a casa legislativa da nossa cidade e de cada cidade do nosso país, Senhor. Eu peço a Ti nessa hora que o Senhor visite, Deus, que cada autoridade estabelecida sobre nós, que venha ser cheia da presença de Deus, venha ser tocada com o temor do Senhor, em nome de Jesus, e que nós sejamos, Pai, pessoas que sabem obedecer, honrar a autoridade e sejamos leais. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que eu e você sejamos conhecidos como aquele que sabe ser leal e fiel às autoridades e confiando que a mim e a você Deus tem guardado, porque o controle está nas mãos do Senhor. Deus